Queridos, abramos a palavra do Senhor em Hebreus. Pode abrir no capítulo 1. Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Nós, irmãos, leremos, na verdade, abram no capítulo 11, mas nós vamos iniciar a exposição do capítulo 1, quando versículo 1 e versículo 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, agora nesse tempo do culto, Senhor, em que nós nos assentamos aos Teus pés, inclinamos o nosso ouvido para a Tua palavra, Senhor, nós clamamos que Teu Espírito opere poderosamente em nós. A Tua palavra, Senhor, por si só é poderosa e ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, Senhor. Mas nós sabemos que nós não teremos nenhum proveito espiritual, eterno e profundo se Teu Espírito não operar em nós. Por isso nós clamamos, Senhor, abre os nossos olhos para que entendamos, para que creiamos, para que amemos e para que vivamos as maravilhas da Tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vimos durante todos esses meses, desde antes da pandemia, quando nós, eu não lembro se era o 4º ou 3º domingo do mês que nós expunhamos a Epístola aos Hebreus, e desde que voltamos então do isolamento, da restrição de culto, nós nos dedicamos apenas à Epístola aos Hebreus. Os irmãos lembram e perceberam que a Epístola aos Hebreus ela foi escrita por um autor que nós não sabemos ao certo quem é, alguns acham que é Paulo, outros que é Apolo, outros que é Barnabé, mas que foi escrito para um público de judeus, isso sabemos claramente. Irmãos que eram judeus de nascimento, que professavam a fé judaica, converteram-se a Cristo e então estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã, voltar ao judaísmo por causa das perseguições que eles estavam passando e sofrendo. Então o autor dos Hebreus escreveu para encorajar esses irmãos a perseverarem e a não voltar atrás. E como foi, irmãos, ou qual foi o principal argumento dele, que permeou todos os argumentos, nós também fomos lembrados isso hoje pela manhã, foi que a glória e a superioridade de Cristo e a nova aliança do Pacto da Graça em relação à antiga nova aliança, a antiga aliança do Pacto da Graça era suficiente para encorajar esses irmãos a perseverarem e a não voltarem, a não abandonarem a fé cristã. Assim, então, irmãos, o autor dos Hebreus, ele interpretou muitos textos e personagens e figuras e ofícios do Antigo Testamento em relação a Cristo. Ora, ele estava tratando com judeus que eram profundos conhecedores da Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Então, para argumentar com esses irmãos, ele usa, e basicamente, que era a Escritura que os crentes tinham à época, o Novo Testamento estava em formação, ele usa o Antigo Testamento mostrando a superioridade de Cristo e a relação de Cristo com tudo aquilo na Antiga Aliança, apontando para ele, mostrando que aquilo era temporário, que voltar ao judaísmo era abandonar o melhor e aquilo para o qual todas as coisas na história da redenção apontavam. E então, irmãos, em tudo isso, o autor aos Hebreus usou uma doutrina, recorrentemente usou uma doutrina para fundamentar a sua argumentação. Na história da igreja, irmãos, especialmente séculos XVI e XVII, mesmo havendo debates e discordância entre os crentes sobre qual a forma de governo, como a igreja deveria ser governada, mesmo assim, irmãos, todos eles eram unânimes numa coisa: a igreja não era uma realidade apenas do Novo Testamento. A igreja não era simplesmente os crentes que se converteram dos apóstolos em diante. Não, irmãos. Apenas alguns poucos grupos sectários e heréticos defendiam o contrário disso. Mas no finalzinho, irmãos, do século XIX e século XX, surgiu um grupo no meio da igreja evangélica norte-americana que influenciou e tem influenciado profundamente o Brasil, fundamentados pelos escritos de um jesuíta romanista. Eles passaram a questionar
a ortodoxia da natureza da igreja. O que era a igreja propriamente dita? Quando ela começou? E esse grupo aqui, irmãos, eu cito só para os irmãos saberem e distinguirem as coisas, são chamados de dispensacionalistas. Eles dividiram a Bíblia em 7 dispensações, ou seja, 7 administrações e testes distintos de Deus para a comunidade. 7 formas de Deus se relacionar com a humanidade de uma forma diferentes, sendo que a penúltima administração, a penúltima dispensação é a chamada dispensação da graça e é a dispensação da igreja. Então, veja, irmãos, todas as 5 anteriores lidavam com Israel ou com algum aspecto da humanidade de uma forma geral. Assim, irmãos, o dispensacionalismo, ou para o dispensacionalismo, Israel e a igreja são 2 povos radicalmente distintos. E até mesmo, dependendo da posição, hoje nós temos pelo menos 3 tipos de dispensacionalismo distintos que negam algumas questões que o outro fez. Mas dependendo da posição, irmãos, até mesmo sugerem caminhos de salvação diferentes. Enquanto para Israel o caminho da salvação é um, para os gentios que compõem a igreja é outro, é Cristo. E assim eles separam radicalmente não apenas igreja de Israel, mas antigo do Novo Testamento. O antigo é para Israel e o novo é para a igreja. O dispensacionalismo, irmãos, em diversos pontos, é extremamente contrário ou antagônico ao que nós somos, aliancista. E é estarrecedor ver pastores presbiterianos e presbíteros que são presbíteros na igreja presbiteriana, que é aliancista, na verdade, ensinando, defendendo e propagando o ensino do dispensacionalismo. Porém, irmãos, tudo isso aqui é um resumo para mostrar aos irmãos a importância da doutrina que nós vamos ver hoje na Epístola aos Hebreus. Basicamente, irmãos, a aplicação recorrente do nosso sermão hoje não é tanto prática, mas ela volta-se para a nossa crença. O que é que nós cremos acerca do que é ser igreja? Enquanto esse movimento que tem sido feito proeminente no Brasil e nos Estados Unidos influenciou a visão de igreja no meio dos evangélicos, a Escritura, irmãos, nos ensina uma visão diferente dessa, contrária a essa. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, sempre professou a crença que nós veremos aqui, que o autor aos Hebreus nos ensina. Por isso, irmãos, o autor aos Hebreus, por causa dessa doutrina, o autor aos Hebreus, ele recorre toda hora, o tempo todo, à doutrina e à natureza da igreja, para situar a sua argumentação para aqueles crentes que eram judeus. Para situar a sua argumentação para aqueles crentes, irmãos. O autor, em toda a epístola, irmãos, nos mostrou a seguinte proposição doutrinária. Então, o que é que nós vamos aprender hoje? O seguinte: a igreja de Cristo é o número completo dos eleitos que têm sido e hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo, o cabeça. Isso aqui é a resposta à nossa pergunta 64 do nosso catecismo. Mas colocando isso de uma forma de pergunta, seria: a igreja dos judeus, antes do nascimento de Cristo, e a igreja dos cristãos, são 2 igrejas distintas? A resposta é: não. Essencialmente, são apenas uma, diferindo somente em algumas externas administrações. Qual é a utilidade, irmãos, então, de nós voltarmos, veja, como eu falei pela manhã, nós terminamos a exposição hoje pela manhã do autor aos Hebreus e nós vamos fazer algumas digressões, 3 digressões, voltarmos para vermos algumas doutrinas que o autor falou aqui. E qual é a vantagem de nós vermos essa doutrina que o autor usou o tempo todo, irmãos? O tempo todo essa doutrina estava nos textos que nós caminhamos. Eram argumentos menores para os argumentos maiores dele. E agora nós vamos ver esses argumentos menores, esse argumento especificamente, porque ele é importante, irmãos. A utilidade para nós crermos nisso corretamente, irmãos, é para nós termos uma compreensão da salvação da forma correta, nós lermos o Antigo Testamento da forma correta, nós termos um senso de unidade muito mais profundo e verdadeiro do que simplesmente o que se tem perpetrado e ensinado. E isso afeta, inclusive, irmãos, a nossa escatologia, isso afeta a nossa doutrina sobre ética. Qual é o papel da lei sobre nós? E por que, irmãos, por exemplo, os que negam essa doutrina que nós vamos ver aqui, eles vão dizer que a lei é para Israel e a graça é para o povo de Deus. O povo de Deus não precisa mais obedecer os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos era para Israel. Percebem as consequências que existem quando você não professa uma fé correta sobre a natureza da igreja? E é o que nós veremos aqui, irmãos, hoje, caminhando por toda a epístola. Então, vá comigo para o capítulo 1 da Epístola aos Hebreus e veja o versículo 11. Nós vamos fazer o que nós chamamos, irmãos, de teologia bíblica. Nós vamos caminhando no decorrer da epístola, analisando um tema
e como o autor desenvolve esse tema na sua epístola para fundamentarmos a nossa fé na doutrina correta sobre esse ponto. Veja o que o autor diz, irmãos, versículo 14 do capítulo 1. Não são todos eles, ele está se referindo aos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja a expressão que ele usa aqui, irmãos, para se referir àqueles que hão de herdar a salvação. Irmãos, há apenas uma e um tipo de salvação. E assim, apenas um grupo que pode ser chamado de aqueles que vão herdar a salvação. Ora, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e o autor usou aqui todos os textos do Antigo Testamento se referindo ao ofício dos anjos, os anjos eles socorreram a igreja no Antigo Testamento. Ou, usando a linguagem para os irmãos entenderem, eles socorreram os israelitas no Antigo Testamento. Eles socorreram aqueles que hão de herdar a salvação. E esses mesmos anjos, o autor está falando, socorre a mesma igreja hoje. Porque é um só povo que vai herdar a salvação. Apenas um pode ser chamado assim. Agora vá comigo para o capítulo 2, versículo 14 e 18. Veja o que o autor diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, Cristo, evidentemente não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, o autor está aplicando aqui a doutrina do sacerdócio de Cristo para nos socorrer. Ele não socorre anjos, ele socorre a descendência de Abraão. Olha, irmãos, de quem que ele está se referindo ao falar descendência de Abraão? Abram, por favor, irmãos. Isso nós vamos ver mais para frente também, mas vamos ver um outro texto aqui, Gálatas, capítulo 3. Quem são os descendentes de Abraão, irmãos? O Novo Testamento, queridos, e nem o Antigo Testamento, em nenhum momento, pressupõe que filhos de Abraão são aqueles que nasceram judeus. Não. Há um conceito muito mais profundo e espiritual do que é ser filho de Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo 7, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora veja o versículo 29 do mesmo capítulo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Novamente, irmãos, Romanos, por favor, vá comigo para Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 16. O autor diz, o apóstolo Paulo diz, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está sob o regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, etc. E então, irmãos, Paulo explicitamente fala isso em Romanos capítulo 9, capítulo 9, versículos 7 e 8. Paulo explicitamente diz, veja o versículo 6, a partir do versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Irmãos, ser filho de Abraão não é simplesmente ser nascido da sua descendência familiar. Veja, Ismael era filho de Abraão e não foi considerado um israelita verdadeiro, porque a descendência era segundo Isaque. Então, desde o princípio, o Senhor mostrou que
ser chamado filho de Abraão, e aqui é um outro designativo para chamar aqueles que creem como Abraão creu, aqueles que confiaram no Messias como Abraão confiou no Messias, é um designativo não para os judeus, etnicamente ou politicamente falando, mas para aqueles que realmente são feitos filhos de Deus pela fé. Filhos de Abraão pela fé e não pela carne. A igreja, irmãos, é no Novo Testamento e no Antigo Testamento os verdadeiros filhos de Abraão. Ou seja, irmãos, não é porque um israelita era israelita de nascença que ele era a igreja de Cristo. Assim como também, não é porque alguém é batizado, alguém é membro da igreja visível de Cristo, ele é um crente verdadeiro. Não, claramente o Senhor sempre fez a distinção entre igreja visível e igreja invisível. A verdadeira igreja de Cristo, aquela que indubitavelmente foi salva por ele, é a igreja invisível que os nossos olhos não veem. Mas a expressão visível da igreja no Antigo Testamento era o povo de Israel sob um governo político único, e agora a igreja na nova aliança do Pacto da Graça, espalhado pela face da terra. Quem são estes? Os descendentes de Abraão no Antigo e no Novo Testamento. Abram agora, irmãos, Hebreus, capítulo 3. Veja, vocês percebem, o tempo todo o autor está pressupondo essa doutrina para argumentar com os judeus. Ele está pressupondo, nós somos uma única igreja. A igreja no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, né? Na Antiga e na Nova Aliança. Veja Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, o que o autor está falando aqui, queridos? Ele está usando a imagem da casa, a casa de Deus. E ele está fazendo a comparação entre Moisés e Cristo, dizendo que Moisés, ele foi fiel a Deus na casa, porque ele era um servo na casa, um servo da casa. Ele serviu a igreja de Cristo no Antigo Testamento. E então o autor fala, o quanto que Cristo é superior a Moisés? Cristo é tão superior a Moisés quanto o dono da casa é superior ao servo da casa. Cristo, ele é o filho, ele é o herdeiro da casa, ele está sobre a casa. E aí o autor fala, que casa é essa que ele está se referindo? Essa casa somos nós. Nós, os que guardamos, se nós aguardarmos firmes até o fim, com a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, ele está falando que há uma única casa de Deus. Moisés foi servo nessa casa, Cristo é posto sobre essa casa, e essa casa somos nós. Percebe, irmãos? Moisés e nós somos irmãos em Cristo. Não é um povo diferente do nosso. Não é uma igreja, não é um Israel separado da igreja, mas uma coisa só, irmãos. Ainda Hebreus capítulo 12, Hebreus 3, por favor, vá comigo. Versículo 12 a 19. Eu vou ler apenas, irmãos, o versículo 12 e 14, tá bom? E o versículo 19. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele está falando para quem aqui, irmãos? Ele está falando para a igreja no Novo Testamento, certo? Ele está se dirigindo aos crentes. Aí veja o pulo que ele dá. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação.
A provocação, irmãos, foi um evento no meio do povo de Israel. O evento chamado provocação, quando o povo de Israel provocou a Deus. E então ele conclui dizendo: vemos, pois, que não puderam entrar os israelitas por causa da incredulidade. Aqui, irmãos, o autor está nos mostrando o seguinte: para que haja a aplicação e o paralelo exortativo contra a incredulidade, para que isso seja válido, ele precisa partir do pressuposto que o povo que foi incrédulo e não entrou no descanso de Deus é o mesmo povo que está sendo exortado a não ser incrédulo para que entre no descanso de Deus. Ele está fazendo aqui um paralelo, irmãos, que só é possível se a natureza do que é comparado for a mesma. Aos dois é requerido fé. Aos dois é prometido descanso. Enquanto para Israel foi um descanso tipológico que apontava para o descanso efetivo, para nós já temos com clareza qual é o descanso efetivo. O descanso efetivo são os novos céus, a nova terra, ou quando nós morrermos, sermos recebidos na presença do Senhor. Mas é o mesmo povo, com a mesma promessa, com o mesmo requerimento, com a mesma exortação: não caminhe em incredulidade. Abram então agora, irmãos, vejam capítulo 4, versículo 1 e 2. Se não ficou claro para você até agora, que fique nesse texto quando ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, como é que você foi salvo? Por que você foi salvo? Você fala assim: eu fui salvo por causa da obra de Cristo. E como é o nome disso que os Novos Testamentos chamam? Boas novas. Evangelho em grego significa literalmente boas novas. Nós ouvimos as boas novas sendo anunciadas, a pregação do Evangelho, então nós cremos naquilo, nós confiamos naquilo e nós somos salvos. O autor está falando, irmãos, que o mesmo Evangelho que nos foi pregado aos crentes na Antiga Aliança, aos israelitas. É por isso que ele está exortando. Veja o que aconteceu com esse povo. Eles ouviram a mesma pregação que nós estamos ouvindo. Obviamente que não é a mesma em termos externos, mas é a mesma em termos de conteúdo. Externamente foi uma administração diferente da nossa, mas o conteúdo foi o mesmo. Eles viram a serpente levantada no Egito. Cristo fala: a serpente levantada no Egito apontava para mim. Assim como todo aquele que olhou para a serpente com fé foi salvo e não morreu, assim todo aquele que levantar para o filho que será levantado não morrerá. A mesma boa nova, irmãos, foi anunciada. O autor está falando aqui, queridos. E outra coisa, irmãos, a nós é requerido fé para sermos salvos. A eles também foi requerido. Por que eles não foram salvos? Porque eles não creram nas boas novas. Eles não creram no Evangelho. E toda aquela geração pereceu no deserto. Qual é o ponto, irmãos? De alerta para nós também. Milhares e milhares e milhares de israelitas, irmãos, faziam parte da igreja visível de Israel, mas não eram crentes. Milhares e milhares passaram pelo batismo, como Pedro fala na sua epístola, que o passar pelo Mar Vermelho é o mesmo correspondente por terem sido batizados. Todos eles experimentaram da circuncisão, mas todos esses milhares caíram no deserto porque eles não creram na Boa Nova. Faziam parte da igreja visível, mas não eram verdadeiros israelitas, não eram povo de Deus. Então, vem, irmãos, o capítulo 6, por favor, capítulo 6, versículo 13 a 20. Hebreus 6, 13 a 20. Ele diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem julgar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servido de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Eu vou repetir essa parte aqui, tá bom, irmãos? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmes aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora, etc, etc, etc. Irmãos, o que é que o autor está fazendo aqui, irmãos? O autor está mostrando que o pacto que Deus fez com Abraão tem íntima relação com nós hoje, conosco hoje. Não é um pacto que ficou restrito aos judeus, aos israelitas. Não, ele está dizendo, Deus jurou de tal forma para mostrar aos herdeiros da promessa a firmeza, a imutabilidade do seu propósito. E qual foi a consequência disso? Ele está falando, qual a implicação disso? Para que nós, igreja, tenhamos firme alento. Para que nós tenhamos esperança que Deus cumpriria o que ele prometeu. Irmãos, mais um argumento da parte do autor aos Hebreus. E o porquê que ele está fazendo esse uso aqui? Porque os judeus eram filhos de Abraão. Os judeus sabiam agora que ser filho de Abraão não era simplesmente ser judeu, israelita, ser circuncidado, mas crer em Cristo. Então ele mostra o mesmo paralelo. Aquele Abraão com quem Deus firmou o pacto era para vocês. Não eram para os judeus. Para que você quer voltar para o judaísmo? Mas era para vocês. Para que vocês tivessem firme alento. E então, irmãos, vem Hebreus capítulo 10, por favor, venha comigo. Versículo 30. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Irmãos, o texto que o autor está citando aqui, isso aqui é uma citação, é Deuteronômio 32, 36. Deuteronômio 32, 36, irmãos, é Moisés falando com os israelitas, o Israel de Deus. E então o autor usa a mesma designativo. O seu povo, o povo de Deus, ele julgará, para aplicar a mesma coisa aqui à igreja neotestamentária. O povo de Deus, Deus julgará. Ele já fez isso anteriormente, irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 9. O apóstolo Paulo faz isso, irmãos. É por isso, queridos, se os irmãos estão atentos, na hora da bênção apostólica, vocês já devem ter percebido que, ora eu falo igreja de Deus e cito a bênção araônica. Ora eu falo Israel de Deus e cito a bênção apostólica. Didaticamente, irmãos, eu estou querendo ensinar para a igreja isso. Vocês são o Israel de Deus. A igreja de Cristo é o Israel de Deus. Paulo faz isso, por favor. Abra em Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6. Versículos 6 e 16. E se os irmãos estão atentos, a epístola de Paulo aos Gálatas é uma epístola que bateu muito pesado no judaizantes. Paulo não falaria isso aqui à toa, irmãos. Ele diz, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. De que ele está se referindo, irmãos? A nação judaica? Não. Ele está se referindo àqueles que caminham nas pegadas da fé. E por último, irmãos, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, irmãos, diversas vezes nós caminhamos dessa forma e vimos a epístola nesse sentido, irmãos, vimos esse capítulo nesse sentido. Diversas vezes nós percebemos uma coisa, irmãos, foi por isso que nós iniciamos a exposição lendo esse texto. Em Hebreus capítulo 11, irmãos, o autor vai encorajar os cristãos a perseverarem a partir do exemplo da fraqueza dos crentes na antiga aliança que perseveraram. E aqui eu já procurei corrigir a igreja, a visão equivocada que o mundo evangélico tem nutrido sobre Hebreus capítulo 11. Quando você fala em Hebreus capítulo 11, qual é a frase que vem à sua cabeça? Heróis da fé. Heróis da fé. Só que Hebreus capítulo 11, irmãos, não está querendo nos mostrar heróis nenhum. O argumento é exatamente contrário a isso. Se você conhece a história de Abraão, se você conhece a história de Isaac, de Jacó, de Moisés, de todos esses homens que são linkados aqui, irmãos, eles não têm nada de heróis, eles são homens fracos, falhos. E toda a epístola, irmãos, está com um argumento, é mostrar a superioridade, a glória de Cristo. Então, o ponto do Hebreus 11 e 12 não é mostrar os heróis da fé que venceram pelo poder da sua fé, que foram homens íntegros e tal. É mostrar que há um herói que os fez perseverar pela fé. E que esses irmãos da antiga aliança perseveraram pela fé
tendo muito menos do que nós. Agora nós, com Cristo manifestado, com a sua obra consumada, nós vamos voltar? Eles queriam estar onde nós estamos. Nós vamos voltar? Esse é o argumento, irmãos, do autor aos Hebreus. E quando ele apela, irmãos, para a fé, veja, o tempo todo, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício. Pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé divinamente instruído, etc. Pela fé, Abraão. Irmãos, o autor não está falando de uma fé diferente da fé que o Evangelho nos chama, irmãos. Alguns também criaram essa distinção. A fé para operar milagres e a fé para a salvação. Irmãos, é uma e mesma fé. A fé que o autor está se referindo aqui, irmãos, é a fé que frutificou no coração desses crentes na antiga aliança para a perseverança. E só há uma fé que leva um homem a perseverar. É a fé no Cristo que opera a sua obra para a nossa perseverança, irmãos. O que o autor está falando aqui, irmãos, em todo o capítulo 11, é para mostrar que Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Veja, ele fala de Abraão, que Abraão esperava uma cidade superior, a qual nós também aguardamos. Ele fala que Noé, irmãos, veja o versículo 7, finalzinho, pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Isso lembra uma coisa para vocês? O apóstolo Paulo, o tempo todo, na epístola de Paulo aos Romanos, a justificação pela fé é a justiça que vem da fé. Noé foi justificado pela fé, irmãos. Moisés, ele desprezou toda a glória do Egito e considerou mais glorioso sofrer as vergonhas de Cristo. O tempo todo, irmãos, o autor está nos mostrando uma coisa. Esses homens e essas mulheres na antiga aliança são nossos irmãos em Cristo. Qual é o ponto, queridos? Eles aguardavam o Cristo que se manifestaria. A pregação do evangelho para eles era uma pregação em rudimentos, era uma pregação em sombras, era uma pregação com muitas limitações. A revelação estava progressivamente sendo dada a eles. E cada passo da revelação, algo novo e glorioso acerca de Cristo era falado. Como é que eles eram salvos? Eles eram salvos quando eles confiavam naquela porção da revelação que lhes foi dado. Abraão, quando ouviu do descendente, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, não era simplesmente a sua descendência, o povo, mas era o descendente. Moisés, quando ouviu que o Senhor falaria ao povo, ele disse, Deus levantará um profeta, o profeta do meio de vós, a ele ouvir, e aquele que não ouvir, a esse profeta será cortado do meio do povo, mas aquele que ouvir, desfrutará das bênçãos do Senhor. Todos eles, irmãos, esperavam pelo mesmo Cristo que eu e você cremos. Todos eles foram salvos pelo mesmo Cristo que eu e você fomos salvos. Todos eles experimentaram do mesmo evangelho. A diferença se dá, irmãos, em administração, a diferença se dá em intensidade, em glória, em tudo aquilo que está associado, irmãos, à distinção da antiga aliança para a nova aliança. Toda a epístola aos Hebreus, irmãos, é posta para afirmar também não apenas a igualdade entre esses dois povos, a continuidade entre a igreja da antiga aliança e da nova aliança, mas também as distinções entre a antiga e a nova aliança. Cristo é superior aos anjos, aos profetas, a Moisés, a Josué, ao sumo sacerdote. Em Cristo essas coisas elas se cumprem. Em Cristo nós sabemos filtrar aquilo que vem da igreja do Antigo Testamento para nós e aquilo que não é mais válido para nós. Mas a unidade da fé é a mesma, irmãos. Por exemplo, eles estavam organizados em nação. Nós, em igrejas locais espalhadas pela face da terra, em diversos tipos de governos diferentes. Eles tinham um governo, um magistrado civil, em íntima cooperação com a igreja e vice-versa. Nós não temos isso, irmãos. Nem todos os estados possuem essa íntima cooperação entre a igreja e o estado. Eles adoravam e criam em sombras. Nós, na luz e na plena verdade. Eles não tinham o espírito em abundância. Nós temos o espírito derramado copiosamente após a consumação da obra de Cristo. Há diferenças? Há. Mas, irmãos, a similitude, a essência é a mesma. Você pode encher a boca para dizer Adão, Noé, Enoque, esses homens e todos aqueles crentes piedosos e verdadeiros no Antigo Testamento são nossos irmãos em Cristo. Queridos, nós temos que nutrir essa fé. E talvez você não percebeu as implicações que isso traz para você, né? Na mídia, muitos pregadores modinhas hoje se levantam, se dizem
calvinistas na soteriologia, mas desprezam a base da soteriologia, que é essas coisas, né? E atacam diretamente, né? São pregadores conhecidos que os jovens têm acesso. O alerta é importante. Para mim, irmãos, essa doutrina é muito especial, porque quando eu era novo convertido, eu fui discipulado por um pastor muito querido, mas que sustentava incoerentemente o dispensacionalismo, e eu cresci com isso. Eu não sei quantas aulas eu assisti do dispensacionalismo, e se você me pedisse para explicar, eu explicava em detalhes. Mas quando eu fui questionado, irmãos, em questões básicas, o meu coração tremia, porque minha cabeça não conseguia unir algumas coisas. Como que o Deus no Antigo Testamento relaciona diferente com o seu povo, o Deus no Novo Testamento. Como que há dois caminhos de salvação distintos. Como que tem um reloginho para a igreja e um reloginho para Israel. Por que a lei não é válida mais para a igreja? As questões, elas vinham, irmãos, meu coração vinha em angústia, até que me foi explicado a parte do Senhor pelos outros ministros e estudando essa doutrina gloriosa. Para mim, irmãos, foi muito consolador e uma compreensão muito mais ampla da doutrina da salvação, muito mais ampla do ser igreja, muito mais ampla da maneira como nós temos que ler o Antigo e o Novo Testamento. E isso, irmãos, é o benefício que nós temos por crermos corretamente nessa doutrina. Não são dois povos distintos, não são dois caminhos de salvação distintos, há um único povo, a Igreja de Cristo. Todo aquele que creu no Messias de Deus, quer seja antes da sua manifestação, quer seja depois da sua manifestação, este é chamado Igreja de Cristo. Se você creu, crente, você tem comunhão com esses irmãos. Se você ainda não creu, você pode ter comunhão com esses irmãos e você pode chamá-los de seus irmãos. Hoje, irmãos, os homens, eles procuram identidade em todas as coisas. Eles querem se associar a grupos. Então, não pense outra coisa que esses grupos de gritos minoritários, né? Eu sou tal coisa, aí levanta uma bandeira, uma causa, aí nós temos que eleger políticos que representem a minha causa, a minha classe. O tempo todo, os homens procurando se identificar com algum grupo, com alguém. Irmãos, o crente não precisa dessas tolices, porque nós já temos uma identidade. Somos filhos de Deus. Nós já temos um povo. O nosso povo não é o proletariado, para que nós possamos gritar assim, proletariados, univos. Não. O nosso povo é a Igreja de Cristo. A igreja que hoje está militando na terra, viva. A igreja que agora está gloriosa nos céus, na presença de Cristo. Nós somos um único povo. Essa é a nossa identidade. Por isso, irmãos, se nós cremos, ou se você, por algum motivo, creu de uma forma diferente disso, hoje o Senhor os chama a corrigir a sua fé e a professar a fé corretamente, a meditar nas implicações disso para a sua vida. E se você não creu em Cristo, você é convidado, é convocado pelo Senhor a fazer parte dessa igreja, a unir-se num único povo que se espalha desde a origem do mundo, desde o primeiro homem que creu. Eu já argumentei para os irmãos que Adão creu, até aquele último que morrer antes da volta de Cristo, que crerá no Senhor. Amém, irmãos? Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa doutrina que Tu nos ensina na Tua palavra, Pai. Se a Tua palavra nos ensina, é bom. Se a Tua palavra nos diz, nós devemos crer, nós devemos conhecer, nós devemos saber e argumentar em favor disso, Pai. Capacita a Tua igreja, Senhor, a resistir ao erro que tem sido perpetrado no meio das igrejas evangélicas, Senhor. Capacita-nos a colocar nossa fé na doutrina correta e a vermos as maravilhosas implicações que há dessa doutrina, Senhor. O senso de unidade que nós temos com os nossos irmãos no passado, o caminho de salvação que Tu nos providenciaste em Cristo desde o princípio. Tu não és um Deus inconstante que mudou 7 vezes o projeto de salvação do mundo, que 7 vezes se arrependeu de meios de salvação, mas Tu é o único Deus, o Deus triuno, que desde o princípio tem revelado o Teu projeto de salvação para todo aquele que crê, o Evangelho, Pai. E Tu tens um único povo, a igreja. Tu não tens 2 noivas, Senhor. 2 noivas. Tu tens uma única noiva. Tu chamaste o Teu Israel no Antigo Testamento de Tua esposa. E Tu chamaste a igreja no Novo Testamento de Tua esposa. Tu não és bígamo, Senhor. Tu és monogâmico, como Tu nos ensina. Isto é, Tu tens uma única noiva, Pai. Nos dá, então, a alegria de participarmos dessa noiva. Nos dá a fé, Senhor, que crê corretamente nas implicações de tudo isso para a nossa vida e caminhada diária, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.